Fala pessoal, esse aqui vai ser um dos últimos vídeos da leva que eu tô tendo que fazer fora de live, porque realmente eu acho que o formato mais legal é fazer em live com vocês, tirando alguns vídeos específicos, né? Mas eu vou tirar esse momento para responder uma coisa que acontece nos comentários. Às vezes eu tento responder diretamente nos comentários, mas quando é uma coisa muito interessante, eu acho que é melhor até trazer como um vídeo, porque é uma discussão interessante e continuar a discussão aqui, tá bom? Então assim, ó, uma conversa rápida sobre vigilância, porque é um tema que eu tenho falado muito aqui no canal, eu acho que é um tema muito importante na nossa época, né? Mas eu tendo a ter uma opinião que eu sei que é um pouco distante da maioria dos influenciadores que vocês conhecem de tecnologia, e eu acho que ela às vezes não é muito bem expressa, porque ela já foi entendida mal algumas vezes, então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Então eu trouxe aqui 3 comentários na realidade, falando basicamente a mesma coisa, tá? Então assim, ó, esse primeiro menino aqui eu vou dizer que eu aprecio bastante ele, porque ele claramente discorda de quase 90% do que eu falo no canal, mas eu tô vendo que ele tá deixando comentários em vários vídeos e tentando entender de uma maneira bastante honesta até, então, tipo, dizer que eu aprecio ele, mesmo que eu também discorde de várias das coisas que ele tá falando. Ele falou assim, ó, isso foi no vídeo sobre o TikTok sendo banido da China, que é um react que eu faço ao Luigi, né, ó. TikTok sendo banido pelos Estados Unidos não pode. Agora o Brasil proibir Starlink alegando tudo que for de conspiração, aí pode. Então ele tá se referindo à opinião que eu tive lá no vídeo, de que eu tava dizendo que seria uma hipocrisia dos Estados Unidos. Eu já acho que ele entendeu um pouco mal aqui, tá? E eu quero começar a questão disso. Naquele vídeo eu concordo com o Luigi e discordo do Leão e da Nilce, né? Porque era um react de 3 partes lá, que eu digo assim, olha, os Estados Unidos está banindo por alguns motivos. Ele está banindo pelo motivo que eles estão dizendo, da soberania deles, da segurança das pessoas, mas ele também está banindo pelo motivo econômico, né? Porque me parece que tem muito a ver com uma competição que as empresas dos Estados Unidos estão tentando basicamente tirar o TikTok, né, de cena, depois de inclusive já terem meio que roubado o modelo de negócio ou a maneira como o algoritmo dele funciona. Mas o que eu digo é que assim, ó, tá certo os Estados Unidos terem essa preocupação e pensarem em banir, e pensarem, né, em restringir esse tipo de rede social. Acontece que o problema todo é que basicamente todas as redes sociais dos Estados Unidos, como Facebook, Instagram, né, YouTube, Google, todas essas big techs que estão sob controle dos Estados Unidos, fazem a mesma coisa e às vezes até pior, né, que eu acho que é a parte que é muito controversa, porque para os Estados Unidos, quando eles falam, é basicamente o TikTok é o capeta, né, mesmo que eles achem que tem várias coisas ruins nas redes sociais deles, o TikTok é a pior coisa do mundo. E daí, quando eles falam pra nós, né, paisecos, eles dizem assim, ó, é muito feio vocês banirem o Twitter, ó, é muito feio vocês quererem restringir as nossas redes sociais, é bobagem esse negócio de soberania digital, é uma radicalidade essa coisa de soberania digital, vocês não vão aproveitar tudo de bom que tem nas nossas redes sociais. E é só no momento que uma rede chinesa aparece e fica, digamos, boa o suficiente para cativar várias pessoas nos Estados Unidos e as pessoas quererem usar e as pessoas realmente entregarem seus dados, eles começam a falar, nossa, nós precisamos restringir, nós precisamos banir. É basicamente isso que eu tô falando, tá? E daí vai me levar ao segundo ponto. Esse segundo comentário aqui, ó. Se China, então legal. Se Estados Unidos, olha que absurdo. Foi no vídeo que eu até linkei ele ali um pouco mais pra baixo, que é o vídeo que eu tô falando sobre as IAs sendo usadas para processar o Big Data das Big Techs que tem agora vários dados sobre nós e criando, né, que nem o Larry Ellison disse, essa realidade onde todo mundo é vigiado o tempo inteiro, onde dá para saber tudo sobre nós. E o Larry Ellison naquele vídeo, né, já que o cara não é humano na realidade, né, a gente não pode antropomorfizar o Larry Ellison, ele diz, não, na realidade isso é bom. E eu digo, gente, isso aqui é uma distopia, isso aqui é o 1984, que os liberais tanto falam mal, só que isso, e daí tá aí a minha crítica que eu acho que também ele não entendeu. Isso é o que geralmente a China é criticada, de fazer monitoramento autoritário e totalitário, né, de toda a população. A China é acusada disso, e daí naquele vídeo o que eu faço, assim, ó, vamos assumir que é tudo verdade sobre a China, que ela realmente faz isso, que é uma coisa que eu acho que é debatível. Mas por que eu acho que é debatível? Porque o que eu queria chamar a atenção para vocês é que dentro do nosso sistema de governo, dentro do nosso sistema político, dentro dos incentivos, né, que o capitalismo nos dá para gerar valor, para criar produtos, né, para ter essas empresas com modelos de negócio baseado na coleta, captura e processamento dos nossos dados, nós criamos a nossa distopia de monitoramento, a nossa distopia de vigilância. E ela está funcionando aqui hoje. E daí os Estados Unidos chegam e dizem assim, tenham medo da China. A China é o comunismo pegando todos os seus dados, invadindo sua casa, destruindo seu estilo de vida. Quando nós estamos num sistema
que basicamente está pegando todos os nossos dados e está usando isso para piorar a nossa vida de várias maneiras. E daí tem aquele vídeo do Atila lá falando sobre como eles fazem o aumento dos preços, tem o vídeo sobre a enshittification lá, né, merdificação, bostificação da internet do Cory Doctorow falando sobre isso, e do outro menino lá que eu esqueci o nome comentando sobre isso. Quero trazer mais conteúdo sobre o Cory Doctorow porque ele continuou desenvolvendo isso e eu acho que é uma boa. Então, vocês entendem o que eu tô tentando fazer a crítica para vocês? Nós vivemos nesse sistema. Nós podemos mudar esse sistema, nós podemos agir aqui. E daí eles pedem pra gente olhar pra China e dizem, tenham medo da China. Mas por que eles dizem tenham medo da China? Porque eles veem que o monitoramento lá é autoritário, é muito ruim. Na realidade, o Larry Ellison já deu a letra pra gente, né? Ele disse, não, essa parte é a boa. O problema é que lá eles têm uma coisa que parece demais com um governo controlado pela classe trabalhadora e isso a gente tem medo, entendeu? Então, enfim, é essa a discussão que eu tô fazendo. Podem discordar, mas é essa a discussão que eu tô fazendo. Eu, inclusive, nem disse China legal, Estados Unidos ruim. Eu disse, olha só, nós criamos um sistema de monitoramento de distopia tão ruim quanto este que vocês dizem que a China tem. Eu nem entro nisso. Vamos assumir que ela tem mesmo. Mas nós criamos o nosso aqui, tá? E nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. Tem mais um comentário aqui embaixo. Também em resposta no vídeo do TikTok que o menino botou aqui, ó. Se você não quer seus dados lá, é só não usar e deu. Quem usa o serviço dessas Big Techs está assinando um contrato no momento do seu cadastro. É só ler se você concorda, se não concorda, é só não usar. Simples. O Brasil tem sistemas tão seguros, já vazaram tudo de nós para o mundo inteiro já mais de uma vez. Coisa que não acontece com tanta facilidade numa Big Tech, porque justamente elas enfrentam uma punição de mais de um governo depois. Quem pune o governo por vazamento de dados? Eu acho que isso aqui é importante a gente desenvolver. Porque é um tópico que a gente traz dia sim e dia não no canal. E tudo que eu faço no canal é ler as notícias com o viés da mídia dos Estados Unidos, com o viés da mídia da Europa. Eu não trago aqui para vocês a agência chinesa de notícias, eu não trago a agência vietnamita, eu não trago a agência da Coreia do Norte, tá? Eu não trago o jornal A Verdade da UP. Poderia trazer um dia, mas eu não trago, entendeu? Eu não trago o jornal do PCBR, entendeu? Eu não sou eu que vou lá e faço as matérias com o meu viés comunista e trago. Eu trago para vocês as notícias da mídia normal. E mesmo lendo as notícias da mídia normal, e claro, né, colocando o viés ali de luta de classe em cima, mesmo lendo essas notícias, o que fica claro pra gente que contradiz o comentário do menino aqui? Tem vazamentos o tempo inteiro das Big Techs. Não cheguei a trazer, mas teve uma notícia do Facebook vazando milhões de senhas das pessoas. Tem o vazamento do Google dos dados de Wi-Fi das pessoas. Tem diversos vazamentos aí o tempo inteiro, talvez não de Big Techs, mas de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Essas empresas elas estão sendo arruinadas por esses vazamentos. Essas empresas elas estão basicamente sendo punidas. Tem aquela frase famosa, né? Se a punição para um crime é uma multa, então esse crime ele só existe para os pobres, né? E se a punição para um crime é uma multa, basicamente esse crime não existe para as Big Techs, porque elas podem pagar a multa e os lucros delas só sobem cada vez mais, né? Elas são hoje as top 10 empresas mais ricas do mundo, essas Big Techs. Então, quando eles veem uma multinha ou outra, eles estão rindo na cara disso. Isso é um aspecto do que ele está dizendo aqui. Realmente, o governo brasileiro tem problema de vazamento de dados. Tem inúmeros dados que vazam do governo brasileiro e isso é um problema, tá? Só que o que está proposto aqui é uma oposição que não existe entre as duas coisas, né? Que, não, ou você usa as coisas do governo, ou você usa as coisas de uma Big Tech. A problemática da Big Tech é que ela te oferece aqueles serviços não para te atender melhor. Ela te oferece aquele serviço para ganhar dinheiro. Isso aqui é uma coisa que já está tão batida já, mas é o que o pessoal fala. A Big Tech, para ela, você é o produto. Ela está te tratando como um gadinho, né? Como seus... Não são dados, são gados, né? Ela trata seus dados como gados que ela bota no cercadinho e ela está fazendo diversos produtos ali, empacotando esses produtos e meio que eles não são para ti esses produtos, eles são para quem vai vender propaganda, para quem vai fazer análise de dados, para saber sobre o lançamento de produtos, para vender para campanhas políticas, para vender para campanhas de marketing, né? O governo, a princípio, ele deveria se preocupar com o bem da população. Onde é que o menino acerta ali? O governo do Brasil se preocupa com o bem da população? Não. É por isso que a proposta desse canal é que a gente consiga chegar num sistema de governo que realmente ele se preocupe com o bem da população, entendeu? Eu concordo com o sentimento de descrença dele ali. Mas a empresa privada serve para ganhar dinheiro. Então ela nunca vai poder ter o interesse das pessoas como o primeiro deles. Às vezes vai se alinhar, ela vai estar vendendo um produto que vai ter os teus interesses. Mas nós estamos num ponto do capitalismo de dados, capitalismo de vigilância, né?
que não parece ser isso. E me parece bem estranho. Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo que não gostem das análises que eu faço aqui, vão ler o teu comentário e vão achar meio ingênuo também tu dizer que você pode escolher não usar o serviço, assine os termos se quiser ou não. Tá, mas e se a minha faculdade, durante a pandemia, assinou um contrato com o Google Classroom para eu ter aulas lá? Preciso ter as aulas, né? Eu tô matriculado na universidade, inclusive federal, e daí eu não vou ter aula porque eu não quero usar o serviço do Google, ou eu vou usar o serviço do Google e já aceitar os termos que basicamente ninguém lê, né? Que é uma piada esse negócio de ler. Todo mundo sabe que ninguém lê os termos. Será que eu não poderia, por exemplo, dizer assim, eu só não quero aceitar essa coisinha aqui que eu discordo, mas o Google diz, não, tem esse documentão que tu aceita ou não aceita. Tipo, será que tá correta a maneira como as empresas fazem os termos de serviço e colocam tudo num pacote pra te fuder? Claro que não tá correto, pessoal. A gente sabe que isso é feito basicamente pra roubarem o máximo de dados possível nosso, sabe? Então, enfim, fiz um diálogo aqui com esse comentário, acho que foi legal. E daí pra gente continuar nesse mesmo clima aqui, muito interessante essa notícia pra gente falar um pouco sobre o governo, né? Mas, de novo, vamos trazer uma perspectiva um pouco diferente do que vocês geralmente veriam sobre isso. Tecnologia de reconhecimento facial monitora 75 milhões de brasileiros, segundo o relatório. Essa notícia aqui estava na newsletter de hoje do Felipe Deschamps. Ao todo, foram analisados 50 projetos no país, apontando que 18% apresentam um índice de transparência igual a 0 e inferior a 4 em mais de 70%, em uma escala de 0 a 10. Informações cruciais, como empresas que fornecem serviços, também permanecem escassas. Além disso, foi relatada uma ausência de relatórios de impacto em 80% desses projetos, além da falta de políticas adequadas de proteção em 75% deles. As informações são do Conversa Digital e Nossa Voz. E daí eu trouxe a matéria aqui, eu dei uma lida nela, e em resumo, é basicamente isso: sistemas de monitoramento, bancos de dados de face, de biometria, que os estados têm, né, que a federação tem, muito pouca transparência, muitos dados, não sabemos direito o que está sendo usado, o que está sendo coletado, que empresas que estão usando isso, que empresas que estão provendo esse serviço. Nós temos isso aí. E, de novo, eu estou tentando explicar para vocês, isso é o país que nós vivemos hoje. Essa é a nossa distopia de vigilância do país que a gente vive hoje. Então, quando eu estou falando para vocês assim, ô pessoal, esquece a China por um segundo, não é porque eu tô querendo dizer assim, tudo que a China faz é bom e a gente não tem que se preocupar. É que, às vezes, ficar falando muito do país que é todo vermelho, que vocês têm medo, né? Que essas pessoas devem ver a minha live e ficar com medo também, é mais uma maneira de vocês não falarem dos problemas que tem aqui, ou de, assim, minimizar os problemas que tem aqui, que tem tudo a ver com a maneira como a gente funciona. Lucas, mas isso aqui é o governo. O governo está roubando nossos dados porque o governo é do mal. Quais são as políticas que estão botando lenha na fogueira desse monitoramento? São as políticas de segurança pública que dizem a inteligência é importante, o monitoramento da população é importante para a prevenção de crimes, para a prevenção do tráfico de drogas. Esse tipo de política está aqui. Isso fecha muito com políticas punitivistas também, com políticas de investimento maciço em tecnologia para a segurança, para a repressão do crime, ao invés de pensar em soluções de redução da desigualdade social, de talvez usar essa tecnologia para fazer alguma coisa em prol da população e não só para reprimir o que a população está fazendo. Então eu acho interessante pensar isso, e a gente nem está entrando numa outra coisa que a gente já trouxe em algumas outras lives. Isso aqui é os dados que o governo tem sobre a gente. E, sei lá, condomínios, estabelecimentos privados, enfim, todo tipo de lugar que tem câmeras, que contrata empresas de segurança para fazer esse serviço. Eles também não têm banco de dados das pessoas, eles também não estão usando esses dados. Talvez seja até pior o que eles podem fazer com esses dados, porque existe transparência do que a empresa de segurança que o condomínio contratou faz com os dados das pessoas ali. Vocês têm ideia disso? Eu não tenho ideia também. Mas ao ler essa história, eu fiquei pensando um pouco nisso. E daí me deu uma preocupação grande também. Então, eu disse que esse vídeo ia ser rápido, né? Um comentário rápido sobre a profundidade do buraco que a gente está metido e sobre as questões que, pelo menos, eu considero que seriam mais importantes da gente pensar do que só vocês acharem que eu tô aqui tentando passar pano para a China. Na realidade, todas as vezes que eu trago a questão do TikTok, a questão da vigilância, eu tô querendo chamar a atenção para as coisas que estão acontecendo aqui. E quando eu quero que a gente supere esse sistema aqui, não é para substituir por um sistema de monitoramento autoritário, é para a gente ter uma chance de conseguir solucionar esses problemas. E daí, para a segunda parte rapidinha desse vídeo,
Eu vou recomendar de novo para vocês. Esse aqui é o vídeo que eu falo sobre o Larry Ellison, dizendo que seria muito maneiro ter uma distopia de monitoramento, que é o outro comentário que a gente fez sobre isso. E nesse aqui, também a gente fala sobre como nos Estados Unidos, né? Eu lendo a newsletter do Deschamps, vi aquela notícia apocalíptica pra caralho, dada com o maior tom de isso é só mais um dia, que é por causa da indústria de seguros de casa. Eles têm sistemas de monitoramento de drones que medem o tamanho de todos os terrenos e basicamente monitoram 99% de todas as casas nos Estados Unidos. Segundo alguns comentários, disseram que no Brasil isso também existe e principalmente para mensuração agrícola. Então nós também temos um sistema distópico de monitoramento de território, né, e de casas acontecendo aqui. E o que eu gosto de chamar a atenção, pessoal, não é só para dizer, olha só como tem coisas ruins nos Estados Unidos. Eu quero chamar a atenção para vocês que isso se formou não porque tinha um Big Brother, não porque tinha, né, um Stalin aí para o pessoal anticomunista que está chegando aqui, que disse assim, haha, sou muito mal, vou olhar para todo mundo da população e eles não vão escapar de mim o tempo inteiro. Se tiver um sorvete lá, vou pegar minha colher e vou roubar o sorvete da pessoa. Não se formou por causa disso, pessoal. Se formou por causa de incentivos de livre mercado, entre aspas, não é livre mercado, né? Mas se formou por causa de incentivos de mercado que estavam basicamente buscando o seu melhor interesse econômico, sem regulamentação. Então, mesmo que vocês não achem que a gente tem que derrubar o capitalismo, eu quero que vocês entendam como é que essas coisas interagem, para vocês não acharem que, assim, o problema é que chega um Stalin lá no controle, chega um Big Brother, e daí essa pessoa do mal, esse sistema autoritário que cria coisa. Não, pessoal, o sistema que a maioria dos políticos de centro, de direita ou até de esquerda moderada diriam que é um ótimo sistema de organizar a população, que é um sistema que tem seus defeitos, mas que a gente pode corrigir. Esse sistema gerou essa situação, e daí quando sai na newsletter do Deschamps é tipo, 99% das casas estão sendo monitoradas. O sistema de IA vai gerar uma nova era de vigilância como nunca foi vista. Os Estados Unidos bane uma empresa por fazer exatamente o que todas as outras empresas dos Estados Unidos fazem com os outros países. Quando a gente lê essas notícias, a gente diz, isso é só terça-feira, gurizada. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então é basicamente isso. E, agora para acabar mesmo, vou agradecer. Agorinha me mandaram esse vídeo e o título do vídeo é a coisa mais assustadora que eu já vi, e eu meio que concordo. E eu vou só tocar ele aqui, que tá em gringo, não vamos ouvir ele, eu vou deixar tocando ele e vou explicar mais ou menos o mote do vídeo. E de novo, pessoal, para deixar um pouco mais forte o ponto que eu tô fazendo antes. Isso aqui foi desenvolvido na China comunista, autoritária, que vocês têm medo, isso foi desenvolvido aqui, pessoal. Isso foi desenvolvido com as tecnologias que estão sendo capitaneadas aqui. Então, assim, esse gurizão, ele tá descrevendo o quê? Esse produto, que não é bem um produto, é uma prova de conceito. Os criadores disseram que eles não estão interessados em lançar ele, mas é basicamente assim, usando o óculos da Meta, que é um óculos que é tipo o que o Google Glass queria ter sido, né? Parece um óculos normal, mas ele pode gravar com alta resolução e transmitir para os servidores do Facebook uma stream em tempo real. Eles criaram um produto que identifica a face das pessoas e usa diversos bancos de dados e diversos modelos de IA para fazer scraping desses bancos de dados e diversas outras fontes, né, de fotos e associação dessas informações para gerar em tempo real perfis das pessoas. Então isso aqui tem uma demonstração do que ele está fazendo aqui, e se a gente for um pouquinho mais para frente, eu vou recomendar esse vídeo, vai estar nos roteiros, né? Ele mostra o documento ali e explica para vocês como é que funciona. Aqui mais para frente, os criadores dessa prova de conceito mostraram da maneira mais assustadora possível como é que tu poderia usar esse tipo de coisa. Então eles chegam para conversar com pessoas no metrô, pegam o nome delas e informações sobre profissão, sobre o endereço, e daí começa uma conversa com a pessoa num ponto onde elas vão ter algo em comum. Então, por exemplo, com essa primeira pessoa aqui, ele falou algo, você trabalha na universidade tal, no setor tal, eu acho que a gente trabalhou junto, o seu nome é tal, não é? E daí a pessoa, sim, prazer, não sei o que, eu não lembro de você e tal, mas beleza. Desse outro cara aqui, ele diz assim, você trabalha com ativismo por causa das pessoas muçulmanas, você tem uma família indiana, não sei o quê. Eu já li o seu livro, eu achei muito interessante, não sei o quê. E a pessoa diz, obrigado, não sei o quê. Então isso mostra, né, os usos absurdos que tem para a engenharia social disso. No final, ele fala uma coisa que é extremamente distópica, mas é que assim, olha,
os diversos bancos de dados onde essas suas informações estão, você pode pedir para eles retirarem essas informações. E daí a maneira de retirar é, inclusive, tá aqui as minhas informações, a minha foto, a prova de que sou eu, por favor, tire as informações. Por isso que é extremamente distópico, né? Mas enfim, se vocês até quiserem dar uma olhada, eu vou deixar linkado para vocês nos roteiros, mas enfim, é bizarro isso, né? Então, assim, para finalizar, pessoal, o que eu quero dizer é que, obviamente, a questão da vigilância talvez seja uma das top 10 questões mais importantes para um canal de tecnologia estar falando, mas eu tô pedindo para vocês terem uma abordagem crítica diferente, porque eu acho que se a gente cavar mais profundamente nas causas de por que isso está acontecendo e na maneira como a gente poderia lidar com isso, é muito raso só a gente chegar e dizer: não, o problema é um regime autoritário, porque basicamente todos os regimes são autoritários. Esse é o grande problema. E o problema do Brasil especificamente, né, do Ocidente, para a gente não ter que entrar na discussão da China, que eu acho que é uma discussão complexa, não tem a leitura e eu não sei explicar para vocês, mas eu moro aqui no Brasil e eu trabalho na indústria de software há muito tempo e eu sou um rato de computador há muito tempo. O problema aqui tem a ver com a disparidade que a classe trabalhadora tem de poder econômico com as empresas e o fato de que as empresas estão usando os nossos dados para ganhar muito dinheiro. Elas estão usando isso como modelo de negócio e é por isso que elas precisam coletar cada vez mais e por isso que elas precisam ter essa liberdade, né, de usar todos esses dados sem serem reguladas. Eu vejo como uma analogia, por exemplo, do pessoal que fica dizendo assim: mas existia escravidão na África, e daí quando os portugueses fizeram isso, na realidade era a mesma coisa que os povos africanos faziam, tipo meio que uma narrativa meio Thiago Braga lá, o Brasão de Armas. O diferencial do tráfico de escravos que foi inaugurado, né, pela Europa e que durou até muito tempo depois, é que aquilo ali era movido pela necessidade de expansão de um capitalismo que estava se formando, né? De um sistema de produção que usava essas pessoas como mão de obra gratuita, né? Mão de obra muito mais barata do que seria se eles tivessem que pagar um salário, ou se eles tivessem, né, que arranjar no seu país essas pessoas. Esse é o diferencial do sistema. A escravidão era um sistema industrializado de uso disso. E essa é o que eu estou tentando chamar atenção para vocês aqui, já que isso é um canal de crítica ao capitalismo. A vigilância hoje, ela é parte de um sistema que está gerando dinheiro, que está rodando a rodinha do capitalismo para essas empresas. E é por isso que o buraco é muito mais embaixo quando a gente vai fazer ativismo com isso. É por isso que não basta só a gente dizer: pessoal, já perceberam que tem monitoramento e vigilância? É por isso que a gente tem que entender esse sistema econômico e destrinchar todos os pedaços onde isso interage com essa questão do monitoramento para que a gente possa atacar isso da melhor maneira possível. Beleza? Era para ser uma conversa rápida. Eu acho que esse vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado.